Olá, olá, meus alunos e alunas do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Professor Afonso aqui falando mais uma vez com vocês. E hoje a gente vai dar início ao módulo 2, certo? Com o assunto equação do segundo grau e sistema de equações. Porém, hoje, vamos ficar apenas com equações do segundo grau. Serão conceitos bem introdutórios, nada que a gente não já tenha visto antes, mas é importante ressaltarmos e prestar bastante atenção, ok? Aqui é a aula 2 de matemática e recapitulando, módulo 2, pessoal, tá? Módulo 2. Bom, essa é a agenda de vocês. Os conteúdos que iremos estudar hoje são equações do segundo grau com incógnita, resoluções de equações do segundo grau incompletas, certo? E vocês irão fazer as atividades da página 102, 107, 109 e 110, ok? Bom, então vamos lá, gente, Equações do segundo grau com incógnita. Anteriormente, a gente ficou envolvido, em algumas equações de sentença matemática nas quais aparecia apenas um sinal de igualdade e pelo menos um número desconhecido. Esse número desconhecido a gente chama de incógnita ou variável. As equações que estudamos, pessoal, eram equações do tipo de primeiro grau, pois as incógnitas eram elevadas apenas a um expoente. Esse assunto a gente estudou ano passado, na oitava série. Ou seja, você tinha aqui, por exemplo, menos x mais 4 igual a 11. Isso é uma equação do primeiro grau, com apenas uma incógnita, cuja solução seria o quê? Colocar o 4 no segundo membro, trocando o sinal, faria a subtração, certo? 11 menos 4 ficaria 7. Porém, a variável ela não pode ficar negativa, Então, o que é que você iria fazer? Multiplicar tudo por menos 1. Multiplicaria o menos x por menos 1, que ficaria x. E o resultado de 11 menos 4, que seria um 7, você iria multiplicar por menos 1. Então, 7 vezes menos 1 seria igual a menos 7. Então, o resultado dessa operação aqui, dessa equação do primeiro grau, seria exatamente x igual a menos 7. Aqui, pessoal, nesse outro exemplo, ele também é uma equação do primeiro grau. Professor, mas tem duas letras aí, tem duas variáveis. Pessoal, se vocês observarem, as duas variáveis elas são iguais. Aqui eu tenho 2a e aqui eu tenho a, certo? Então, embora que apareçam em membros diferentes duas variáveis, ela é considerada apenas como uma. Por quê? Porque são variáveis iguais. Então, você faria a operação, fazendo a subtração. Por que subtração? Porque uma está em cada membro diferente, certo? Então ficaria 2a menos a, ficaria apenas a. E aqui você também retiraria, o 4 iria para o segundo membro e iria subtrair pelo 7. Então 7 menos 4 ficariam 3. Logo a solução, pessoal, seria a igual a 3, tá? Mas agora, pessoal, a gente vai estudar algumas situações envolvendo com incógnitas, tá? Porém, essas incógnitas elas vão estar elevadas ao expoente 2, certo? Por exemplo, aqui, observe o que a professora está perguntando. Ela está dizendo que a área desse quadrado aqui, gente, é igual a 49 metros quadrados. Tá? Indicando por x a medida desconhecida ao lado do quadrado, podemos escrever a seguinte equação. Então vamos lá.
Aí ela pergunta aqui, ó. A área de certo quadrado é 49 metros quadrados, como eu falei agora. Qual é a medida do lado desse quadrado? Né? Então ela quer saber o lado desse quadrado. Bom, a área do quadrado a gente sabe que é lado vezes lado. Né? Então eu vou substituir o valor do lado por x. Então ele vai ficar x vezes x igual a 49. Né? Que ali ele já deu o resultado do valor da área. Né? X vezes x, x ao quadrado. Propriedade de potência, certo? Repete a base e soma os expoentes. Aqui tem 1, aqui tem 1, ficou 2. Então, x ao quadrado, pessoal, é igual a 49, certo? Existe dois números cujo quadrado é 49. Então, o que acontece? O quadrado, quando ele vai passar aqui depois da igualdade, ele vai se transformar em uma raiz, né? Então, iria ficar raiz quadrada de 49. Olha só essa notinha aqui, ó. Na equação x ao quadrado igual a 49, o maior expoente da incógnita x é 2, né? Que o expoente é 2. Assim, dizemos que x ao quadrado igual a 49 é uma equação do segundo grau com uma incógnita. Né? Então aí, pessoal, a partir do momento em que você tem uma equação, o que é uma equação? Tem que ter uma igualdade, eu sempre falo isso para vocês, certo? Então, a partir do momento em que você tem uma equação, você vai observar o grau, né, das incógnitas, das variáveis. Você vai observar os expoentes dessas variáveis. Se ela não tem nenhum valor, né, descrito, então ela é uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque dizemos que aquela incógnita está elevada a 1. Então a gente não precisa colocar. Se o expoente dela é um 2, a gente diz que é uma equação do segundo grau. Se o expoente dessa incógnita é um 3, a gente fala que é uma equação do terceiro grau. E assim por diante. Ok? Neste caso, devemos considerar apenas o valor positivo, pois x representa a medida do lado de um quadrado, que não pode ser negativo, né? Então ele está dizendo aqui o seguinte, pessoal, ó, que embora que eu tenha obtido duas raízes, pelo fato de eu não ter nenhum valor, nenhuma unidade de medida negativa, por exemplo, não tem, digamos, menos 80 metros, não tem, digamos, menos 30 centímetros, né? Então, as unidades de medida elas não podem ser negativas, elas só podem ser positivas, né? Portanto, o lado desse quadrado mede 7 metros. Né? Então, aqui, raiz quadrada de 49 é 7. Eu obtive duas raízes, mas eu vou considerar apenas a raiz que for positiva. Ok? A equação do segundo grau com uma incógnita x é uma equação que pode ser escrita da seguinte maneira. Ó, toda a equação do segundo grau ela pode ser escrita dessa maneira aqui, ó. A, B e C são os coeficientes, certo? E os x são as variáveis, as nossas incógnitas. Então vamos lá. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Em que A, B e C são números reais, né? São os coeficientes, qualquer número, né? E A ele tem que ser diferente de 0, tá, gente? Se A ele não for diferente de 0, a gente não tem uma equação do segundo grau. Como assim, professor? Porque vamos lá, suponhamos que A seria igual a 0. Se você pega 0 e multiplica por x ao quadrado, quanto é que vai dar? Vai dar 0. Né? Então, qual é o valor dessa incógnita? Aliás, qual é o valor do expoente dessa incógnita? Ah, eu não vou ter, porque o valor de A é 0. Entendeu, gente? Então, aí, no caso, ficaria apenas bx mais c igual a 0. E isso é uma equação do primeiro grau. Por isso que o valor de A não pode ser igual a 0. Essas equações estão escritas na forma reduzida. As letras A, B e C são os coeficientes, sendo A o coeficiente de x ao quadrado, B o coeficiente de x e C a gente chama de termo independente.
Quando os coeficientes A, B e C são diferentes de zero, as equações do segundo grau são chamadas completas. Já aquelas em que B é igual a zero, C é igual a zero, ou B e C são igual a zero, são chamadas incompletas. Vou recapitular. Ele está dizendo apenas o seguinte, pessoal, ó, que o A ele sempre vai ser o coeficiente da incógnita, que vai ser elevado ao quadrado, certo? Então, o A sempre vai ser o coeficiente dessa incógnita, x elevado ao quadrado, sempre, sempre, sempre. O B, ele vai ser o coeficiente de x, né? X elevado a 1. E o C a gente chama de termo independente. Por que a gente chama de termo independente? Porque ele não depende de uma variável, certo? Independentemente. Eu falei, pessoal, que para ser chamado de equação do segundo grau, o valor de A, né, não pode ser igual a zero. Porém, quando você tem A diferente de zero, B diferente de zero e C diferente de zero, a gente diz que isso é uma equação do segundo grau completa, tá? Então tá completinha, né? Quando ela tem esse formato aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Agora, se eu tenho um b igual a zero, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui não existe, né? Aqui não existe, aqui é zero. Só tenho ax ao quadrado mais c igual a zero. A gente diz que é uma equação do segundo grau incompleta. Quando o termo independente, né, ou seja, o c, for igual a zero, né, aqui eu não tenho o valor de c, só tenho ax ao quadrado mais bx igual a zero. A gente diz também que aí é uma equação do segundo grau incompleta. E quando for b e c igual a zero, quando eu não tenho nenhum desses dois, a mesma coisa, gente. Ah, professor, então quer dizer que se eu não tivesse nem o b e nem o c, mesmo assim eu ainda ia ter uma equação do segundo grau? Sim, porque o que vai definir a equação do segundo grau é justamente o expoente, né, da variável do coeficiente A. É só isso, certo, gente? Então, quando B ou C ou os dois forem igual a zero, a gente diz que isso são equações do segundo grau incompleta. Agora a gente vai observar algumas equações do segundo grau com o incógnita x apenas, tá? Então aqui, ó, equação do segundo grau completa, ficaria mais ou menos assim. Desculpa, mais ou menos não, ficaria assim, ó. X ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero, tá? Aí tá completa. Os coeficientes, ó, 1, o coeficiente A seria 1, coeficiente B menos 5, o sinal ele precede o número, e o coeficiente C, 2, certo? Vamos para outra equação do segundo grau completa, ó. 3x ao quadrado mais x menos 8 igual a zero. Os coeficientes, ó, A é igual a 3, B igual a 1. Por que é igual a 1? Porque o 1 ele fica subtendido aqui, ó. A variável ela nunca está sozinha, né? Se você não estiver visualizando nenhum número, significa que ali tem 1, certo? E C, o termo independente, vai ser menos 8, né? O sinal precede o número, tá bom? E isso são equações de segundo grau completa. Agora, a equação do segundo grau incompleta, do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, né? É isso mesmo, gente. Não tem um termo independente. O termo independente é zero. Então, ficaria assim, ó. 2x ao quadrado mais 3x igual a zero. Os coeficientes, ó, A, 2. Coeficiente B, 3. E o coeficiente C é 0. Esse zero aqui, pessoal, é da equação, certo? O C, ele ficaria mais ou menos aqui, ó. Como eu não estou visualizando, eu sei que isso é uma equação de segundo grau incompleta, sendo que o termo independente é igual a zero. Outro exemplo aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 0,6x igual a zero. Perceba que eu não tenho um termo independente, né? Então, como é que ficaria os coeficientes? Coeficiente A é igual a menos 1, B é igual a 0,6 e C igual a zero. Mais embaixo tem uma equação do segundo grau incompleta, do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Nesse caso aqui, gente, ó,
eu não tenho o B, né? O coeficiente B eu não tenho, certo? Então, alguns exemplos aqui, ó, ficaria, ó, menos 3x ao quadrado mais 2 terços igual a zero, né? Em que os coeficientes A é menos 3, ó. Coeficiente B eu não tenho, é o valor zero. E o coeficiente C é 2 terços. Outro exemplo, ó, 4x ao quadrado menos 10 igual a zero. Os coeficientes A é igual a 4, B igual a zero, né? E C, que é o termo dependente, menos 10. Ok? Então, isso são exemplos de equações do segundo grau incompleta, quando eu não tenho o coeficiente B ou quando eu não tenho o coeficiente C. E aqui, pessoal, é quando eu não tenho nem B e nem C, ó. Equação de segundo grau incompleta do tipo ax ao quadrado igual a zero. Aí eu não tenho nem um coeficiente B e nem um C. Então, ó, por exemplo, 7x ao quadrado igual a zero. Coeficiente A, 7, B, 0 e C, 0. Menos x ao quadrado menos x ao quadrado quinto igual a zero. Coeficiente A, menos 1 quinto, né? Já que eu não estou visualizando aqui 1. O B vai ser 0 e o C também 0. Ok, gente? Bom, aí é um pouquinho de história, né? Fazer conexão de matemática com história. E aí tá falando sobre a história de François Viète, né? François Viète, ele viveu, né, 1540 a 1603, foi o maior matemático francês do século XVI e fez contribuições notáveis a várias áreas da matemática, mesmo tendo cursado a faculdade de Direito. Aí, uma coisa em comum comigo, né, gente? Brincadeira. E sido membro do Parlamento Providencial da Bretanha. Em seu tempo livre, dedicava-se à matemática. Foi ele, né, quem introduziu a ideia de vogais para representar incógnitas e consoantes para representar constante. Atualmente é comum usarmos a primeira letra do alfabeto para representar constante e as últimas para representar incógnita. Essa ideia foi introduzida mais tarde por Descartes em 1637. Pessoal, ó, essa é a atividade que eu vou querer que vocês façam, né? Que ele está dizendo, assinale com um X as equações de segundo grau. Então aí você só vai marcar com um X quem for a equação de segundo grau, certo? Segunda questão, escreva as equações de segundo grau na forma reduzida. Em seguida, determine o valor dos coeficientes A, B e C em cada uma delas, né? Então o que é que você vai fazer, gente? Você vai reduzir essas equações, né, em equações do segundo grau, ok? Então, atenção, né? Atenção aí com as variáveis que são iguais, com expoentes iguais, né? Então, aí depois você vai me dizer o valor de A, o valor de B e o valor de C, certo? Terceira questão. Observe como podemos determinar as raízes de uma equação do segundo grau por meio de tentativas, né? Então aí ele está, né, dizendo como é que você vai realizar a resolução dessas raízes por meio de tentativa. Como é isso, professor? Eu não estou entendendo. Simples, pessoal, ó. Vocês vão atribuir valores às variáveis, né, aqui embaixo. Você vai atribuir, por exemplo, eu quero saber o valor dessa raiz. Esse cálculo aqui todinho tem que dar 0, ó. Então eu coloco aqui, digamos, um 3. Aí eu vou calcular. Se o valor der 0, né, se eu substituir aqui um 3 no lugar do x, e o resultado der 0, então a raiz dessa equação é 3, tá? Então vocês vão fazendo isso, né, com chamado tentativa e erro, tá certo? Então vocês vão tentando. Aí você pode fazer com um colega, né? Cada um pode determinar uma equação ou solução por meio de tentativa. Detalhe, com coleguinha, mas via remoto, né? WhatsApp, Skype, Zoom, né? Ok? Trabalhozinho, pessoal, online. Aqui você pode... Ah, professor, não quero fazer com ninguém não, então faça sozinho. Não é difícil não, tá, gente? Essas equações aí, elas estão bem simples. Ok? Bom, essa é a segunda parte, né? Que são resoluções de equações de segundo grau incompleta, certo? Aqui você vai
fazer o cálculo dessa equação do segundo grau, ou seja, obter suas raízes ou soluções quando elas forem incompletas. Então vamos lá. Ao resolver uma equação do segundo grau, obtemos suas raízes ou soluções, isto é, os valores que substituídos nas incógnitas tornam a sentença verdadeira. Por exemplo, substituindo x igual a 3 e x igual a 2 na equação x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0, temos, detalhe, tá, pessoal? Se eu for utilizar o 3, eu tenho que colocar o 3 em todos os x. Se eu for colocar o 2, eu tenho que utilizar o 2 em todos os x, certo? A primeira sentença ela é verdadeira, porque eu substituí o 3 no lugar do x e fiz o cálculo e deu 0 igual a 0. A segunda sentença é falsa. Coloquei o 2 no lugar do x, quando eu fui calcular o valor deu menos 3, né? Menos 3 não é igual a 0, ok? Então essa sentença é falsa. Assim, pessoal, verificamos que 3 é a raiz e 2 não é a raiz da equação x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Mas como determinar as raízes de equação de segundo grau? Primeiro vamos estudar como resolver a equação de segundo grau incompleta. Pessoal, bem simples, tá? Não tem dor de cabeça nenhuma. Resoluções de equações de segundo grau do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0. Que tipo de equação é essa, pessoal? Que tipo de equação do segundo grau incompleta é essa? Exatamente, essa é aquela equação do segundo grau incompleta em que o valor do coeficiente b é igual a 0. Então observe a pergunta da Júlia, né? Júlia, ela diz o seguinte: pensei em um número, elevei esse número ao quadrado e obtive como resultado 25. Em que número pensei? Indicando com x o valor em que Júlia pensou, podemos escrever a seguinte equação do segundo grau, né? Então, o número que ela pensou é x, elevou ao quadrado, o resultado deu 25. Como há dois números cujo quadrado é 25, então, x é igual a mais 5 ou x é igual a menos 5, certo? Note que x ao quadrado é igual a 25. Pode ser escrito como x ao quadrado menos 25 igual a 0, que é uma equação do segundo grau com a igual a 1, b igual a 0, que eu não tenho, e c igual a menos 25. Portanto, 5 e menos 5 são as raízes da equação. Ou seja, o número em que Júlia pensou pode ser 5 ou menos 5, tá? Aí, nesse caso, gente, você tem dois valores para essa equação do segundo grau, né? Duas raízes. Por que, professor, eu tenho duas raízes? Porque o grau dessa equação é 2, meu jovem, né? O grau dessa equação é 2. Se fosse a equação do primeiro grau, aí eu ia ter apenas uma raiz. Se fosse a equação do terceiro grau, aí eu ia ter 3 raízes ou 3 soluções. Certo, meu garotinho ou garotinha? Continuamos. Agora observe a resolução da equação 3x ao quadrado mais 15 igual a 0. Aqui, pessoal, a gente vai calcular como se fosse uma equação do primeiro grau. Porém, não é, né? Você vai calcular, vai eliminar, certo? Os coeficientes de cada membro, né? Por exemplo, aqui, pessoal, eu estou fazendo pelo método aditivo, certo? O método aditivo é, se eu tenho um mais 15, para eliminar o mais 15, eu tenho que subtrair por menos 15. Mas se eu subtrair esse membro por menos 15, eu tenho que subtrair também o próximo, certo? Então vamos lá. Coloquei aqui, né?